Olá, meus amigos. Bem, sem dúvida, algum de vocês não me conhecem. E infelizmente não poderei dizer mais do que meu nome, pois tenho uma identidade a zelar. Meu nome é Lúcius e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Como é percebível, meu canal é focado no sobrenatural e tudo que gira ao redor do mesmo. Bem, eu sou uma pessoa que vive de muitos tormentos sobrenaturais e como é o primeiro vídeo, irei relatar uma de minhas experiências. Eu tenho experiências paranormais desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci em uma casa assombrada e tive muitos mais tormentos desde então. Me mudei da casa, mas os tormentos não pararam. Até me acostumei com isso. A história que eu vou contar é de quando eu tinha 12 anos e morava na casa dos meus pais adotivos. Tudo começou com uma sensação ameaçadora que vinha do quarto do meu irmão. Eu me aproximei na ponta dos pés para investigar o que era e imediatamente eu senti aquilo e aquilo me sentiu. Eu estava com muita raiva, pois eu sabia que era sobrenatural e sabia que não poderia contar com ninguém para me ajudar. Tentei contar para minha mãe, mas ela simplesmente falou que nenhum espírito entraria em uma casa cristã e se recusou a ouvir qualquer outra coisa que eu tinha para falar sobre o assunto. Então, tudo o que eu sofri, eu tinha que sofrer sozinho. Bom, eu sempre fui fascinado em livros sobre o sobrenatural. E eu era muito fascinado, por incrível que pareça, era na Bíblia, pois eu gostava de conhecer mais e mais. Se tinha uma coisa que nunca entrou no meu coração, foi Deus. Eu nunca tive contato com Ele, nunca senti Ele e Ele nunca me ajudou em nenhum de meus tormentos sobrenaturais. Depois de um tempo, resolvi parar de procurá-lo. Mas continuando, naquela noite eu sonhei com uma espécie de demônio que queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. Ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que tinha dito, e foi quando os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia morte, aquela famosa figura vestida no manto negro com uma foice, ela me perseguia por uma rua escura. No sonho, sempre antes dela conseguir me encostar, eu acordava em pânico. O meu coração batia forte e às vezes eu estava suando frio e sentia como se alguma coisa estivesse rindo de mim no quarto escuro. Eu tive esse pesadelo toda noite por uma semana e então a coisa piorou. Numa noite, eu estava lendo a Bíblia, que era uma coisa que eu fazia quase sempre. Enquanto eu estava lendo, a minha visão foi escurecendo e eu acabei ficando totalmente cego. Eu fechava e abria os olhos e nada, tudo escuro. Eu acendia e apagava a luz do abajur do lado da minha cama, mas eu não conseguia ver nada. Eu comecei a rezar fervorosamente para que isso acabasse, para que aquilo fosse embora. Mas a cegueira durou por uns 10, 15 minutos. Isso começou a acontecer toda noite por 2 semanas. A próxima coisa que começou a acontecer era que eu entrava em um transe e eu ouvia uma música. A minha visão escurecia e depois clareava. Quando ela clareava, eu via uma procissão religiosa em um templo ateu, no que parecia ser a Grécia Antiga. Eu não sei porquê, mas simplesmente parecia ser lá. Isso só aconteceu uma vez e eu sou muito grato por isso. Como as coisas sempre têm um jeito de ficar ainda pior, os meus pais acabaram viajando em um final de semana e só estávamos eu e meu irmão em casa. Bem, meu irmão nunca foi um fã meu. Ele sempre me odiou por eu ser o mais velho e por eu sempre ser rígido com as regras quando nossos pais não estavam. No final de semana, eu fiquei petrificado de medo quando a noite caiu.
Eu tinha certeza que aquilo ia me pegar durante a noite. Então, eu passei a noite toda em claro. Eu fiquei acordado por 3 dias seguidos. E então, eu percebi que ficando assustado e me comportando desse jeito, aquilo estava ficando mais forte. E então, naquela noite, eu fui para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Eu acabei dormindo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, eu acordei sendo chacoalhado violentamente. Eu senti um bafo quente e fedido no meu rosto, e eu notei que estava flutuando no ar, uns 10 centímetros de minha cama. Eu fiquei sendo chacoalhado por uns 3, 4 minutos, e depois fui jogado com tamanha violência na minha cama, que eu bati nela, quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias. Depois dessas 3 manhãs de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguma coisa no quarto dele. Eu fui até a porta dele, que estava um pouco aberta, e ele estava lendo algo de um livro, entoando algo que eu não conseguia entender. Mais tarde, eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar um espírito, mas ele não tinha feito o ritual para controlar o espírito, e agora a entidade estava solta pela casa fora de controle. Tomei o livro dele e fiquei à procura de instruções de como expulsar o tal espírito. Após ler muito, descobri que ele tinha invocado o espírito para que o espírito me perseguisse até a morte. Ele não pediu para que me machucasse, mas o espírito não é amigável. Não guardo o rancor do meu irmão, pois ele era muito novo quando isso aconteceu. Mas todas as noites que sou atormentado, que sou jogado para longe da cama e que um objeto voa tentando me atingir, eu me lembro. Eu lembro que ele tem uma grande culpa nisso. E como sempre, estou sofrendo sozinho. Bom, galera, obrigado por assistir o meu vídeo até o final. Peço a todos que se inscrevam no canal, favoritem e compartilhem, pois se você viu meu vídeo até aqui, foi porque algo de bom tem nele. Então por que não compartilhar? Serei muito grato a isso e até a próxima.